Gracias y paz, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro momento devocional en español. Qué alegría que en este día pueda compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Durante mis lecturas devocionales de la palabra, me encontré leyendo el libro de Esther. Y este libro rico en cultura, historia y leyendo de poder de Dios. La palabra de Dios nos cuenta que Hadassah era una joven judía que vivía con su primo Mardoqueu durante el cautiverio del pueblo de Israel, tal como nos relata Esther 2, versículos 5 a 7. Havia em Susã, residência real, varão judío cuyo nombre era Mardoqueu, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, de linhagem de Benjamim, el qual havia sido transportado de Jerusalém com os cautivos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, e a quem hizo transportar Nabucodonosor, rei de Babilônia. E havia criado Hadassah, es decir, Esther, hija de su tio, porque era huérfana, e la joven era de hermosa figura e de buen parecer. Quando seu padre e sua madre morreram, Mardoqueu la adoptou como hija suya. Era uma mulher hermosa, cuja presença chamava a atenção, pero foi apartada de sua família por el rei de Pérsia, Assuero. Ele havia despojado de su trono a sua reina, Vashti, depois que esta desobedecera a ordem de acudir a ele. Para encontrar outra esposa, seguiu o conselho de los sábios de elegir uma nova reina entre as vírgenes do pueblo. Hadassah foi rebautizada como Esther por su primo, para que não fuera reconhecida como judía, já que em aquela época e em aquele contexto, os judíos eram odiados. Simbolicamente, Hadassah del hebreu Hadas, que significa mirto, uma planta conhecida por suas hojas brilhantes e flores fragantes. Se convierte em Esther, que está relacionada com as palavras persas stara, e seu significado é literalmente estrela. Ella deixa atrás grande parte de sua cultura e incluso suas crianças para encaminhar-se em uma direção desconhecida. La de ser uma mulher, mas em delicado processo de seleção. As mulheres passavam cerca de ano preparando-se antes de ir a ver o rei para passar uma noite com ele. Se não eram elegidas, se elas considerava concubinas. Solo uma seria elegida como a nova reina. Por la voluntad de Dios, Esther é elegida reina, junto ao momento em que está formando um complô para matar a los judíos, como está escrito em Esther 3. Depois dessas coisas, el rei Assuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, e lo honrou, e puso su silla sobre todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se arrodillavam e se inclinavam ante Amán, porque assim lo havia mandado o rei, pero Mardoqueu ni se arrodillaba ni se humilhava. E os servos do rei que estavam à porta perguntaram a Mardoqueu: por que transpassas o mandamento do rei? Aconteceu que, hablando-lhe cada dia desta maneira, e no encorvando-los lo denunciou a Amán, para ver se Mardoqueu se manteria firme em su dijo, porque já lhes havia declarado que era judío. E viu Amán que Mardoqueu nem se arrodillava, nem se humilhava delante de ele, e se llenó de ira. Pero tuvo em pouco pena mano em Mardoqueu solamente, pois já lhe haviam declarado qual era do pueblo de Mardoqueu. E procurou Amán destruir a todos os judíos que haviam em reino de Assuero, a pueblo de Mardoqueu.
Amán, levado por su odio, compra a muerte de todos os judíos, sem dar-lhe nenhuma possibilidade de defender-se. Mardoqueu, com uma forma de clamor, sale por la cidade e acaba em la puerta de la casa del rei. Quando la reina se entera, lhe pergunta que ha sucedido como se describe em Esther 4, dos versículos 7 a 12. E Mardoqueu lhe declarou todo o que lhe havia acontecido. E lhe deu notícia de la planta que Amán había, dijo que pesaria para os tesouros del rei, a cambio de la destruição de los judíos. Le dio também a cópia do decreto que havia sido dado em Susã para que fuesses destruídos, a fim de que la mostrara a Esther isto declarasse. E lhe encargara que fueste antes ao rei a suplicar-lhe e a interceder delante de ele por su pueblo. Vino Hatac e contou a Esther as palavras de Mardoqueu. Então Esther dijo a Hatac que lhe dissesse a Mardoqueu: todos os servos del rei e o pueblo de las províncias del rei sabem que qualquer homem ou mulher que entrar em pátio interior para ver al rei, sem ser chamado, uma sola lei há respeito a ele: há de morrer, salvo a quem el rei estenderes o cetro de ouro, e qual viverá. Eu não he sido chamada para ver al rei em estes 30 dias. E dijerou a Mardoqueu as palavras de Esther. Hadassah tinha medo. Escondiendo dos barros la figura del dominio persa, pero su prima pronto le recordou a verdadeira razão por que ella estava ali, como vemos em Esther 4, 13 a 14. Entonces, dijo Mardoqueu, que respondiese a Esther: não pienses que escaparás na casa del rei, mais que qualquer outro judío, porque se callares absolutamente en esse tempo, respiro e libertação vendrá de outra parte para os judíos, mas tu e la casa de tu padre perecereis. E quem sabe se para esta hora has ligado a reino? Hadassah necessitou de lhe recordar quem era. E nós outros necessitamos recordar quem somos? Ella entonces, toma a decisão de ir a ver al rei tras 3 dias de ayuno, sem comer nem beber nada. Tras o final de ayuno, em um momento decisivo, nos encontramos com poderoso pesaje de Esther 5:1. Aconteceu que a terceiro dia se vestiu Esther su vestido real e entrou em pátio interior de la casa del rei, em frente do aposento del rei. E estava o rei sentado em seu trono em aposento real, em frente de la puerta do aposento. Nesse versículo, vestiduras reales se traduz da palavra grega maiuki, que significa poder real, reino, reinado, domínio. De hecho, uma reina sempre estaria vestida com seus vestimentos reais. Después de todo, ella es la reina, pero lo que la traducción nos señala, que es Esther o Hadassah, se vistió de reino, reino mucho más poderoso que é representado por Pérsia. Se revestiu de la autoridade concedida por el próprio Deus. Por esta razão, encontrou a favor del rei, perdonando-lhes la vida, encontrando caminho, levou a la salvação de los judíos. Poderia ser que, además de que recuerden para que fuiste criado, tu propósito em Deus, necessitas que te recuerden que levas o reino de Deus em ti, recordando o que dices. La segunda carta de Coríntios 5, de versículo 17 a 20. De modo que se algum não estás em Cristo, nova criatura és. Las coisas vieram, passaram, e aqui todas são hechas nuevas. E todo é proveniente de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério de la reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliado consigo ao mundo, no tomando-las em conta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por meio de nosotros. Os rogamos em nome de Cristo, reconciliados com Deus. Vamos orar? Amado Deus, hoje estamos em Tu presença, crendo que necessitamos que se recuerde novamente quem somos em Ti. E necessitamos investirmos em Tu reino e viver uma vida nova em las nuestras escrituras. Revelam a salvação que recebimos em la cruz. Ensina-nos e guia-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus lhe bendiga.